Os resultados preliminares ditam vitória do António José Seguro e nós, aqui, somos chamados a refletirmos e analisarmos os fatores que estiveram na base da vitória do António José Seguro nesta primeira volta das eleições presidenciais. Sabemos nós que os candidatos proeminentes das eleições presidenciais tiveram por detrás de si uma grande máquina político-partidária a apoiar as suas candidaturas. Nomeadamente, André Ventura teve então grande apoio do Chega, o Luís Marco Mendes teve apoio da AD, ou do PSD e do primeiro-ministro, e António José Seguro teve então apoio do PS. Estranhamente, o PS é o partido que, nas duas últimas legislativas, perdeu espaço a favor da direita e da extrema-direita, nomeadamente do PSD e do Chega. Nas eleições legislativas, o PS perdeu espaço para o Chega, o que permitiu com que o Chega viesse então a ser a segunda maior força política a nível do Parlamento. A questão que se coloca nesse cenário é: o que está na base da vitória do António José Seguro, sendo que a máquina por detrás de si teve duas derrotas nas últimas eleições, nomeadamente legislativas e autárquicas? Não era mais fácil que aquele que tivesse apoio do Partido Socialista também perderia nas eleições presidenciais, ou pelo menos tivesse o terceiro lugar nas eleições presidenciais? Parece que sim, mas na prática não é isto que ocorreu. Por que não ocorreu? Após a vitória de Luís Montenegro e do PSD nas eleições legislativas, Luís Montenegro procurou então deslocar-se do centro-direita para a extrema-direita. Isto ficou visível a partir do momento em que, a nível das negociações políticas nos bastidores com a extrema-esquerda, nomeadamente com André Ventura, permitiu então a criação da nova lei dos estrangeiros e da nova lei geral do trabalho, que só passou no Parlamento em função daquilo que foi grande apoio do Chega. Ou seja, a oscilatura da nova lei dos estrangeiros e da lei da nacionalidade só foi possível cozer em função da convergência entre Luís Montenegro e André Ventura no plano da materialização daquilo que é a política da direita. Essa deslocação do espectro político do centro-direita para a extrema-direita fez com que grande parte dos portugueses que votaram noutrora a Luís Montenegro, sobretudo no PSD, a nível das eleições legislativas, pudessem então repensar o seu sentido de voto em função da sensibilidade que os portugueses têm, sobretudo em matéria da imigração. Os resultados mostram que os portugueses têm uma grande sensibilidade quando se fala da luta contra a imigração e quando se fala dos direitos laborais. E esta sensibilidade ficou muito patente a partir do momento que perceberam que Luís Montenegro estava a atrair, o termo mesmo é esse, estava a atrair o seu eleitorado a partir do momento que virou as costas ao PS, a seu aliado tradicional, com o qual sempre partilhou a esfera pública, para olhar então ao Chega enquanto partido da extrema-direita que mais cresce a nível de Portugal. Estes elementos explicam efetivamente aquilo que é o resultado do António José Seguro, um candidato que, a meu ver, se calhar não teria sido vencedor da primeira volta em função daquilo que é a máquina político-partidária que está por detrás de si. Mas a máquina político-partidária do PS decidiu, sobretudo, mobilizar-se e retirar grande parte do seu apoio à direita moderada, no caso a Luís Montenegro, pelo fato de Luís Montenegro ter olhado ao André Ventura como boia de salvação da sua manutenção do poder político. Aqui fica uma grande lição de que Luís Montenegro é o grande derrotado das eleições presidenciais, porque declarou apoio a Luís Marco Mendes, pelo facto de Luís Marco Mendes ter sido então até ao momento o quarto candidato, se não o quinto maior votado. Ou seja, o candidato Luís Marco Mendes ficou penalizado em função daquilo que eram as movimentações em termos de espectro político
da AD face à sua vontade de manutenção do poder e a sua aliança que foi estabelecendo então com o Chega. Conclusivamente, Luís Marco Mendes foi penalizado pela Aliança Democrática. Estou em crer que, se a sua candidatura se afirmasse como um ser apartidário, que dispensasse qualquer tipo de apoio vindo de uma máquina político-partidária, acreditamos nós que talvez Luís Marco Mendes teria consolidado os seus resultados que saíam nas primeiras sondagens feitas a nível das eleições presidenciais em Portugal. As primeiras sondagens ditavam a sua vitória e a seguir colocaram-no no segundo lugar. As terceiras, quartas e as últimas sondagens colocaram-no no quarto e quinto lugar. Isso demonstra a retirada do apoio gradual dos militantes da Aliança Democrática e dos simpatizantes dos partidos socialistas que noutrora viam Ventura como uma grande ameaça e decidiram então votar a Aliança Democrática, e hoje a Aliança Democrática acaba então por trair os socialistas, piscando para a extrema-direita, o que provoca uma grande desilusão e, como consequência, os resultados que temos hoje.